Boa noite, meninas. Boa noite, povo de Deus. Boa noite a todos aqueles que amam a palavra do Senhor. Desculpe pela ausência, né? Porque passei muitos dias ausente de fazer nosso estudo, mas foi por motivo de doença. Mas graças a Deus que o médico dos médicos entrou na minha casa, entrou na minha vida e eu estou aqui. Amém? E hoje nós vamos falar, né, sobre uma mulher que eu vou falar para você que ela deu um show de humildade e fé. De humildade e fé. Ela deu um show. A mulher Sirofenina. Mulher de fé. Nesta lição vamos estudar outra mulher que exerceu uma grande fé devido sua persistência em pedir algo a Jesus. Recebeu uma maravilhosa resposta e um grande problema que ela tinha. Esta história me faz lembrar que Deus escuta minhas orações, mesmo quando a resposta parece não. Para você, talvez, que vai assistir, um não de Deus pode ser normal para você, porque para mim, para algumas pessoas é complicado. É complicado. Porque nós somos assim, temos vontade de tudo que a gente pede a Ele em oração, Ele diga sim. E quando Ele diz não, aquele não dele significa que continua na posição, porque talvez, né? Talvez, eu vou pensar no seu caso. Vamos dizer assim, né? Que o não de Deus é como se ele dissesse assim: eu vou pensar no seu caso. Eu vou deixar você mais uns dias aí orando para saber se você tem essa persistência, tem essa fé, tem essa perseverança que tanto você fala, né? Que tanto você fala. Muito bem. Antecedentes. Pouco antes de ocorrer o fato, Jesus havia alimentado uma multidão de 5.000 pessoas. Ele tinha feito um milagre tremendo. E muitas pessoas que estavam ali ao lado de Jesus, né, sabia do que tinha acontecido, então estavam ali esperando mais milagre. São as pessoas que você conhece, né, que só está dentro da igreja ou só está perto de você por causa de um milagre. Porque você é profeta, então já que você é profeta, então Deus vai te usar e o milagre vai acontecer. Não quer pagar o preço. Depois o Senhor foi sozinho ao monte para orar. Enquanto orava, seus discípulos estavam em um barco no meio do mar. Uma tempestade começou a soprar contra ele e os seus discípulos precisavam de ajuda. Então, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Outra coisa, outro milagre que eles com certeza eles não tinham problema de coração, porque se eles tivessem, tinham infartado, né? E Jesus fez esse milagre, andar por cima das águas, acalmar a tempestade, acalmar o mar, dar ordem, né? E o milagre acontecer. Só que em Lucas,
em Marcos 7, fala de uma mulher. Fala de uma mulher. Marcos 7, 24 ao 26. Narra a primeira parte da história. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiró, que é em Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não podia ocultar-se. Ele chegou em Cafarnaum e queria ficar só, queria descansar, era a casa dele, era uma propriedade de Jesus. Jesus não vivia mendigando moradia, não. Tem profeta por aí que fala, Deus quer que eu trabalhe na obra. E não trabalha, não quer trabalhar de pedreiro, nem trabalhar de nada, quer trabalhar na obra. Né? Jesus, ele tinha a casa dele. A casa em que ele comprou, José construiu, deixou de herança para Jesus, né? Mas ele tinha essa casa. E ele queria ficar só, ele queria descansar. Ele queria descansar. Às vezes você critica que o seu pastor está passeando demais, né? Ah, o meu pastor posta no Instagram que ele está na fazenda, na praia, está em tal lugar, mas você não sabe o preço que ele paga. Então, para de murmurar e começa a abençoar mais e murmurar menos, tá? Ele queria que ninguém soubesse. Ele queria ficar oculto, porquanto uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, a menina dela estava endemoniada, e tendo ouvido a respeito de Jesus, o feito que ele tinha feito, que ele multiplicou os pães, o peixe, andou sobre as águas, curava enfermo, ela falou, não, eu tenho que encontrar esse homem, é a minha única esperança. É minha única esperança. E tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-lhe os pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse a sua filha aquele demônio. Aquela mulher, ela era estrangeira. Era como se fosse uma Iraildes ir para Europa. A Irailde ir para a América. Totalmente estrangeira. Não falando o idioma. Não falando o idioma. Não sabendo da cultura daquele lugar. Porque ela não sabia que na casa de Jesus, né, só entrava aquelas mulheres que acompanhavam ele, porque tinha mulheres que faziam o pão, que faziam os chás, né, que pisavam as uvas e faziam o suco. Então tinha as Maria, tinha as Salomés, tinha as outras, a mãe de Jesus. Mas essa mulher, ela era estrangeira. Ela não estava nesse meio, né? Ela não tinha como ela entrar nessa história. Mas o desespero dela era tão grande que ela não queria nem saber se ela era estrangeira, se ela não falava o mesmo idioma,
se ela estava em outro país, se ela era grega. Ela não queria nem saber. A única coisa que aquela mulher queria era ver a filha dela sarada. E a fé dela em Jesus, a persistência, a fé e a confiança dela foi maior do que qualquer coisa, qualquer empecilho que pudesse aparecer naquele momento. Muito bem. Quando esta mulher nos é apresentada, a primeira imagem é de uma mãe preocupada, não é verdade? Quando você está com o filho, que ele já começa a ficar febril, já dá 37, você já fica desesperada. Você já fica arrumada, já pega documento, já deixa tudo pronto. Deu 37,5, você já está chamando o Uber, já está tirando o carro da garagem, já está indo embora, já está incomodando o vizinho e já está indo para o UPA. Mesmo que chegue lá, a criança melhore. Porque tem criança que em casa está passando mal. Mas quando chega no hospital, que o médico vai ver, em casa estava 37,5. Quando chega no hospital, está com 36. A criança brincando numa boa. É um mistério. Não sei se isso já aconteceu com você, mas com os meus filhos, quando eram bebê, aconteceu várias vezes. Várias vezes aconteceu isso. Coloquemos-nos no lugar dela. Imaginemos a angústia e o desgaste físico que ela teve em ter sentido, né, em cuidar da sua filha endemoniada. Você imagina? Se cuidar de um filho, eu acredito, irmãos, que eu tenho muitas amigas, infelizmente, entre aspas, porque eu amo os filhos dela e elas sabem disso. Mas tem criança que tem um comportamento, tem uma doença, que não é comportamento, é uma doença, né? Neurológica, que faz com que ela fique dessa forma, nessa inquietação, se debatendo, precisa tomar medicações muito fortes, Rivotril, tem que tomar remédio fortíssimo para que a criança fique calma. E aquela criança termina perdendo o seu dia porque fica meio lesada por causa de tanto remédio que elas precisam tomar, porque se não tomar esses remédios é o que acontece. Sai no meio da rua, correndo risco de machucar alguém ou até mesmo se machucar. E eu acredito que era mais ou menos o que acontecia com essa criança. E ela fala bem, ela é bem clara quando ela fala com Jesus. A minha filha, ela está endemoniada. Porque quando ela usa essa expressão assim, ela está endemoniada, ela quis dizer para Jesus, não tenho mais o que fazer. Todos os remédios que o Senhor imagine, eu já dei. Tudo que já me ensinaram a fazer, eu já fiz. Todos os benzedeiros, todas as pessoas que fazem reza, que beze, que já levei para todo canto. Se fosse na nossa atualidade, eu diria que ela já tinha ido até na Universal, né? Porque as pessoas falam que é lá que os demônios saem. Porque na minha igreja, porque se ele se manifestar, ele sai também. Porque o meu pastor, ele é um homem de autoridade. Ele lá não se atreve, não. Para ela dizer assim, minha filha está endemoniada, é porque ela estava em um estado
tão cansado, tão fadigada, tão desesperada, que ela falou assim: eu não tenho mais o que fazer. Tudo que o Senhor imaginar, eu fiz. Eu fiz. Eu levei nos melhores médicos que me indicaram, eu levei. Tudo que eu pude fazer, que estava dentro das minhas condições financeiras, eu fiz. Durante o início do seu ministério, Jesus concedeu suas ações, principalmente aos judeus. Né? Está em João 1:1. Né? Que ele disse que ele veio para os seus eram os judeus. Sua conversa com Jesus. A conversa entre Jesus e a mulher é uma narrativa do livro que está em Marcos 15, que muitas pessoas lê só um versículo e acha que entende, e acha que compreendeu. Diz assim o versículo 22: e eis que uma mulher cananeia, por que ela era cananeia? Porque ela já estava morando, ela era grega e estava morando em Canaã, tá? Que vivia naquelas regiões e veio clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela já veio gritando. Ela, com certeza, era parente da Iraildes. Era parente da Iraildes. Escandalosa igual ela. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela falou assim: Jesus, a minha filha hoje está numa situação pior do que ontem. Pior do que ontem. Eu não sei mais o que fazer. A minha única e última esperança é o Senhor. Ele, porém, não lhe respondeu. Não lhe respondeu. Você imagina você conversando comigo e eu virar as costas para você e fazer outra coisa. Ou então, conversar outro assunto com uma outra pessoa que está do meu lado e deixar você conversando sozinho. E os seus discípulos, aproximando-se, rogou-lhe: despede, pois, porque ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não, de jeito nenhum. Os discípulos ficaram aborrecidos em ver ela gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela gritava, e ela gritava, e ela gritava, aí gritando e gritando. Os discípulos falaram assim: Jesus, despede essa mulher, manda essa mulher embora, porque já está incomodando o povo. Ela já está sendo inconveniente. Ela já está incomodando. Você imagina Jesus com aquele olhar? Eu imagino, irmãos, se tem uma coisa que eu tenho vontade, eu quero ver. Eu quero ver o olhar de Jesus. Porque eu tenho certeza que ele tem um olhar mais amoroso do mundo. Sabe quando você olha e a pessoa se derrete, sente aquele amor? Eu tenho certeza que Jesus é assim. Jesus falou: não,
De jeito nenhum. Não. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu fui enviado para vocês, mas não se sintam envaidados, não fiquem com vaidade, achando que só vocês é que têm direito de uma cura, só vocês, judeus, têm direito de um milagre. Mas as ovelhas de Israel também têm direito de receber de mim o milagre. Ela, porém, veio e o adorou, pedindo: Senhor, socorre-me. Então, respondendo, disse: Jesus, então, meus irmãos, ele fez eu acredito que um teste com aquela mulher, porque Jesus sabia que ela tinha fé. Mas talvez ela não sabia o tamanho da fé que ela tinha. E Jesus então falou assim para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela ouviu essa palavra cachorrinho e não se importou. Porque esse cachorrinho que você lê aqui não é o seu pet. Não. São pessoas inferiores, que naquela época as pessoas inferiores, vamos dizer assim, que as pessoas naquele tempo, se fosse hoje na Cracolândia, seria os cachorrinhos. Pessoas inferiores. Pessoas que comem o resto dos outros. Sobrou, aí eu vou dar para fulano. Aí você acha que está fazendo uma boa ação. Ah, sobrou essa carne aqui, eu vou dar para fulano. Sobrou aqui, eu vou dar para ciclano. Essa roupa minha não cabe mais em mim, aí eu vou dar para Beltrano, porque eu sou muito boazinha. Não pense que Deus olha para você com essa cara bonitinha sua, como se você fosse uma boa caridosa, uma irmã doce. Não, você deu porque não serve em você, porque se servisse você não daria, tá? Então, a cachorrinho eram pessoas que comiam o que sobrava dos seus senhores. E isso aconteceu no Brasil, porque os escravos na casa das suas senhoras, né, como eles falavam, na casa grande, as escravas que trabalhavam dentro da casa daquelas senhoras só comia depois que todo mundo saía da mesa, é que elas tiravam de cada prato um pouco de comida e comia. Então, os escravos do Brasil, tá, eram considerados aqui nessa palavra como cachorrinho. Se eu tô comendo o seu resto, é porque eu sou um cachorro. É porque eu sou um cachorrinho. Eu sou inferior a você. Eu não tenho o que comer se você não me der. Agora que coisa linda. Ela, contudo, não ficou ofendida. Contudo, replicou ou respondeu: Senhor, porém, os cachorrinhos
come as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. No momento em que Jesus falou, não é bom dar comida dos filhos para o cachorro, ela falou assim, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Eu não estou querendo que você vá na minha casa, não. Eu não estou precisando, não estou querendo que o Senhor faça uma oração bonita. Não, eu não sou digna disso, não. Eu só preciso de um milagre, uma palavra que o Senhor falar, aquele demônio vai ouvir e vai sair da minha filha. Aquele mal que atormenta minha filha vai sair e ela vai ficar curada. Jesus falou na frente daquele povo. Irmão, eu vou te falar uma verdade. Vou te falar a verdade. Olhe que Iraildes é cara de pau. Tem pessoas que me olham com a cara feia, eu finjo que nem tô vendo. Chego no lugar em que eu sei que as pessoas não vão muito com a minha cara, mas eu preciso de ir. Faço aquele sorrisinho que a minha neta me ensinou, um sorriso, me deu o nome de um sorriso, né? Eu ficaria com vergonha, porque eu estava andando com Jesus a vida, o tempo todo, e Jesus falar para aquela mulher, filha, grande é a tua fé. Nessa multidão toda que está aqui ao meu redor, ninguém tem uma fé igual a você. Faça o que você quer. E no mesmo momento, a filha dela ficou curada. Querido, nosso Deus, Jesus Cristo, Ele é um Deus de perto e um Deus de longe. Você está aqui em Ipatinga e uma pessoa que você conhece está enferma nos Estados Unidos. Ore por ela, porque Jesus tem poder de tocar naquela pessoa lá na América e ela ser curada. E ela ser curada. Porque o Deus que nós servimos, Ele é ilimitado. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele ouve tudo, está em todos os lugares e faz tudo ao mesmo tempo. Então, em nome de Jesus, vamos aprender com essa mulher. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. Aumente a minha fé, para que eu tenha uma fé inabalável, para que eu tenha uma fé, mesmo que o meu corpo esteja quebrado, como Paulo falou, o meu corpo esteja quebrado, mas o Espírito Santo de Deus em mim está vivificado. Eu fiquei 5 dias no hospital da Unimed, ali no Mangueira, passando mal, tomando os remédios mais terríveis que você possa imaginar. Né? Isso tudo que eu fiz, isso tudo que eu passei, queridos. Os meus exames eu fiz tomografia e ressonância craniana. Porque o meu médico, o neurologista, Dr. Carlos, falou para o Murilo que estava preocupado comigo.
estava preocupado comigo. Alguma coisa aconteceu dentro da cabeça da Iraildes. Aconteceu um derrame, aconteceu alguma coisa, e amanhã, sem falta, eu preciso desse exame. Só que Deus falou, minha filha, no seu exame não vai ter nada. E tudo isso, irmãos, que eu passei 5 dias internada, tomando tramal, aqueles remédios que são dipirona, que toda hora a enfermeira vinha e colocava remédio, e era comprimido, e era remédio, e era comprimido, e era remédio, e aquela labirintite que ninguém sabia. Todo mundo disse, eu tenho labirintite, mas eu nunca tive desse jeito. E eu dando crise. Por causa de 2 almas. A primeira alma foi o Alex. Que o Senhor me usou falando para ele que ele ia sair da Unimed e iria trabalhar no SAMU. E ele confirmou com o meu Murilo. E a segunda pessoa foi a mãe de uma moça que estava ao meu lado. E essa senhora estava se intrometendo na vida do casal. E eu falei para ela, não faça isso. Deixe ela viver a vida dela. Foi ela que escolheu esse marido. Deixe ela viver. Saia do meio do casal. Na sexta-feira, eu estava boa. No sábado, o médico me deu alta. E eu digo para você fala assim para mim, Iraildes, você está bem? De vez em quando, eu sinto uma tonteirinha, mas aí eu sento, ela passa. Tá ali, um monte de remédio. Por quê? Foi comprovado que eu tenho labirintite. Beleza, a gente não pode o quê? Fazer aquele esporte de subir na montanha, né? Eu não posso andar de asa delta, né? Ir lá para Valadares, no Bico do Bituruna e pegar uma asa delta. Eu não posso, né? Então, assim, eu não posso fazer mergulho profundo, né? Ir para Fernando de Noronha e fazer o mergulho e ver os peixinhos lá no fundo do mar. Eu não posso. Então, tem muitas coisas que a Iraildes, com os parafusos, já não fazia, com labirintite, piorou. Mas eu digo para você, o Senhor, Ele pode fazer tudo comigo, mas uma coisa eu tenho certeza, que Ele vai continuar ungindo e abençoando é a minha voz. Porque Ele sabe que o que eu preciso para fazer a obra dele e ganhar almas para ele é a minha voz. Você pode perguntar, amanhã o Murilo, ele está sempre na Vila Celeste, no estudo, ele é do CAAD, da Igreja do Pastor Eduardo. Pergunta o Murilo, ele vai dizer, Murilo, como é que sua mãe estava quando ela foi usada para falar com a Alex? Então ele vai dizer, ela estava dopada. Ela estava dopada. Porque eu ficava dopada o tempo todo. Eu tinha visão dupla. O médico falou, isso não é labirintite. Labirintite não dá visão dupla. Labirintite, você só fica tonto. E eu ficava tonta, dava crise, dava o desmaio e voltava, e aquela coisa, e perturbando a cabeça da minha filha, do meu marido e do meu filho. Mas eu estou aqui. Aquilo que parecia
impossível, Deus tornou possível. Aquilo que parecia ser minha morte, o Senhor mudou a minha sorte. E nós voltamos a estudar e vamos continuar a estudar até o final do ano, talvez até antes, porque nós estamos no 401º capítulos, né? Já estudamos 40 capítulos, hoje foi o 41, tá? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu acredito que antes de dezembro nós terminamos e vamos estudar outro livro, que ele é muito bonito, tá? Mulher Improvável, tá? Eu era uma pessoa improvável. Eu era uma pessoa em 84, 83, quem olhasse para mim não daria nada, não diria que hoje eu seria uma grande mulher de Deus, porque eu sou especial para o Papai do céu, sou especial para os meus filhos, sou especial para o meu marido, sou especial para a minha igreja, sou especial. Fiquei uma semana, no caso, 2 semanas eu fiquei, né? O meu médico me deu 3 semanas, ainda tem a próxima semana para descansar, para o tratamento. Mas hoje, não que eu desobedeci o meu médico, mas o desejo de estar na igreja foi maior do que ficar em casa. Então eu fui para a igreja, né, para ser do fortalecimento. Então, eu sou. E eu aprendi com o Dr. Ala, não era só um médico, mas era um amigo. E ele falava para mim, guria, todos os dias pela manhã fale, eu sou especial. Eu sou especial. E se você, na sua mente, não viu o nome de ninguém, escreva o nome das pessoas no seu espelho. Coloque os papéis presos no seu espelho e diga, eu sou especial para a Michele, eu sou especial para o Murilo, eu sou especial para a Isis. E eu colocava o nome das pessoas. Então, se você tem alguém na sua casa com problema, como essa mulher que era estrangeira, ela era grega, estava morando em Caná, ela recebeu a vitória por causa da fé inabalável dela. E você pode estar em qualquer lugar. A única coisa que você tem que fazer, essa mulher, ela não plantou bananeira, ela não fez nada de que você não possa fazer e nem eu. Ela falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não foi uma vez só não, irmão. Foi muitas vezes que essa mulher falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso significa que se você orou hoje, agora, orou de manhã e o milagre não aconteceu, continue orando. Porque em um momento, em qualquer momento, o milagre vai acontecer na sua vida.
Então não desista. As pessoas podem falar para você, ó, vai embora, Jesus não vai resolver, você está perdendo tempo. Não. Continue orando. Continue clamando ao filho de Davi, porque ele vai ter misericórdia de você. E ainda vai dizer, tudo que você pediu vai acontecer, porque filha, olha, uma estrangeira, ela não era da Judéia, ela não era de Samaria, ela não era de Cafarnaum, ela não era de Jerusalém, ela era estrangeira. E Jesus falou, filha, grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Do jeito que você pediu, vai acontecer. E quando ela chegou em casa, a filha dela estava sã. No momento em que Jesus falou, o demônio pegou as malas dele, ó, saiu. Porque quando Jesus fala, o demônio tem que ouvir e obedecer. Eu e você somos, às vezes, e muitas vezes, desobedientes a Jesus. Mas os demônios não. Não. Se alguém falar para você que os demônios são desobedientes, é mentira. É mentira. Porque quando Jesus fala sai, ele sai na hora. E não precisa nem Jesus estar perto. No caso dessa mulher, tudo que você pediu já está feito. No momento em que Jesus pronunciou essas palavras, o demônio ou os problema ou a doença que aquela moça tinha foi embora. Então isso é outra coisa que eu e você devemos aprender. Os demônios são mais obedientes a Jesus do que eu e você. Porque quando Jesus fala, usa alguém, você ainda duvida. Ainda vai procurar um segundo, terceiro e quarto profeta para confirmar aquilo que ele disse. E aquela mulher, ela respirou, deve ter agradecido e chegou em casa, foi só alegria. Então, um beijo no seu coração, paz seja contigo, tenha uma semana de milagre todos vocês. Um beijo no coração.